Vamos ver se o MConf consegue gravar. Acabei de ativar aqui a tela. E vou começar, certo? Alguém com dificuldade aí ainda? Precisa mais um tempo? Tá, essa aula de hoje é sobre avaliação de interação. É a primeira que nós vamos ter de avaliação. Então eu vou avançar aqui para mostrar o desenho para vocês, né? Nós já fizemos quase todo o semestre. Falta essa parte aqui de avaliação. Ficou confuso entre a aula 22 ou 23 agora. Não, acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu esqueci o 22 ali. Tá. Hoje é 22 e a 23 é a avaliação sem usuários. Certo? A gente faz essa introdução de avaliação, e aí eu vou dizer que tem uma parte que é sem usuários, nós vamos cobrir essa parte hoje, mas vocês têm uma atividade prática, então a próxima aula da quinta-feira nós não vamos ter videoconferência síncrona aqui, vai ser feita assíncrona, e a atividade que vocês têm que fazer nós vamos conversar no finalzinho da aula de hoje. Tá, e depois a gente tem algumas aulas de avaliação com usuários que tem coleta de dados, né, dos experimentos, e aí nós vamos fazer a análise desses resultados. Fora isso, são as últimas avaliações. Tá, eu já atualizei o cronograma um pouquinho, mas mudou bem pouco, na verdade. Colocando as apresentações finais, era uma numa semana, uma na semana seguinte, agora ficou as duas na semana seguinte. Tá? Eu vou colocar no Moodle o cronograma novo em breve. Bom, então vou entrar aqui no assunto. Acho que já somos quase o número normal de pessoas. Então, podemos começar aqui. Certo, lembrando, né, no nossa metodologia de design de interação, a gente tenta responder essas perguntas. Então, as primeiras aqui eram da análise contextual, depois o projeto, a prototipação. Ups, eu fiz uma linha errada aqui, desfaz a linha. Essa linha vai aqui. E essa linha estava certa. Era outra que estava errada. Essa linha vai aqui. Então, o projeto fica nessa parte aqui, a prototipação, que nós já vimos. E então agora nós vamos para essa parte que parece pequena, porque tem uma pergunta só, mas tem bastante coisa. Então, o sistema e sua interface suportam adequadamente as tarefas dos usuários? É isso que nós queremos saber, né? Qual a qualidade da interface? Depois de ter projetado ela, implementado um protótipo, nós queremos saber qual a qualidade. O que significa, né? Só para lembrar, eu coloquei de novo essa figura que nós vimos lá no início. O projetista, no caso aqui nós estamos fazendo o papel de projetistas, né? A gente projeta um sistema, desenha ele, a partir de todos os modelos que a gente cria de tarefas e usuário e etc. E alguém, né, nesse caso vocês mesmos vão implementar, então vão ser também um implementador aqui que vai colocar isso na forma de um sistema, implementar a interface aqui no sistema. E aí depois tem o nosso amigo usuário aqui do outro lado, que vai perceber coisas, vai entender coisas do sistema, vai fazer as atividades dele ali. Eu tenho aquela travessia de golfos e a gente quer que essa travessia seja a mais fácil, a mais barata, a mais simples, a menos cansativa, a mais divertida, né? Acho que é otimizar uma série de coisas aqui nesse processo. E a gente fez aí, seguiu vários passos na busca de fazer uma interface um pouquinho melhor do que simplesmente sair implementando. Agora a gente quer saber o quanto bem acontece esse processo. Saber se o modelo que a gente imaginou aqui no design é o mesmo que vai lá na cabeça do usuário, ou se a gente consegue imprimir lá na cabeça do usuário o que a gente gostaria sobre
a imagem que ele vai ter, né? A qualidade do sistema percebida pelo usuário. Vamos lá. Então, para que a gente avalia, né? Tá aqui, eu acabei de falar, garantir a qualidade do uso do sistema, verificando a qualidade da interface e da interação. Interface é a coisa com a qual a gente interage, né? E interação é o processo. Então, o processo tem que ficar bom, a interface tem que estar boa. Boa aqui está ainda indefinido, né? Tem uma alta qualidade, não sei os quesitos é o que vocês definiram no design, as métricas, onde é que vocês querem chegar. Bom, aí a pergunta aqui é por que avaliar e o que avaliar, são as perguntas. Eu expliquei um pouquinho, né, para que os golfos de execução e interpretação não tenham interrupções e nem prejuízo por problemas que se encontram ali na interface ou no processo de interação. Eles têm que poder funcionar e funcionar bem, sem prejuízo. Aí o bem, de novo, são aquelas métricas. Eu quero que ele seja executado em menos de 10 minutos, eu quero que cause... Vocês lembram das metas de experiência e das metas de usabilidade? Eu quero causar uma impressão de motivação no usuário. Aquelas metas que a gente definiu lá no início. Então, isso é a primeira coisa que o primeiro motivo pelo qual a gente avalia. Em segundo lugar, também porque muitas vezes a gente precisa atingir consistência com padrões e regras. Quer dizer que alguns organismos criam regras, leis, padrões de qualidade, padrões de ergonomia, né? Então a gente tem aí aqueles padrões ISO, ABNT, às vezes alguma norma do próprio grupo que gerencia um certo tipo de sistema, digamos assim, pode ser uma grande empresa que tem muitos sistemas e ela cria regulamentos em que todos os desenvolvedores que fizerem sistemas para ela têm que respeitar. Às vezes é o governo que impõe, porque ele vai comprar software e hardware, vai comprar sistemas, e ele precisa fazer chamadas públicas, então ele tem que impor certos padrões, certas regras. Então tem isso também, tá? A gente precisa avaliar se está seguindo essas regras, esses padrões em algum momento, para certificar o sistema, digamos assim, com relação a eles. E um terceiro motivo principal, né, esses são os três motivos principais para avaliar, é poder comparar designs alternativos. Por exemplo, eu tenho lá um sistema que no back-end ele é a mesma coisa, as funcionalidades dele são aquela, mas ele é acessado por diferentes interfaces. Eu posso fazer uma interface para um perfil de usuário, uma interface para outro perfil de usuário, e posso também ter mais de uma alternativa de interface visando o mesmo usuário, mas com filosofias diferentes. Certo? Vamos usar um padrão de cor diferente, agora vamos usar só menus, agora só botões, agora vamos fazer móvel, agora, né? Então são várias alternativas e eu não sei qual é a ideal, então eu posso avaliar comparando qual delas é a mais efetiva para aquele grupo de usuário. Tá, feito isso, eu mostro aqui para vocês um mapa do quando, né, para responder a pergunta do quando avaliar, tem esse mapa aí. Aqui vocês veem no círculo em vermelho o assunto principal de hoje, né, que é a avaliação sem usuários, então é uma avaliação por especialistas. Então, o usuário pode ser um especialista de, sei lá, de engenharia naval. E aí ele vai inspecionar o sistema, vai usar o sistema do ponto de vista da aplicação. Mas aqui, os especialistas que eu estou falando são os especialistas em interfaces de interação. Como é que funciona? Vamos ver o processo todo aqui. A partir da análise contextual, vocês fizeram as tarefas do usuário, né? E vocês têm informação lá sobre as tarefas, como elas têm que ser executadas. E isso aqui é um documento que
vai ser usado aqui nessa avaliação, que eu já chamei aqui de avaliação heurística, mas esse é um nome um pouco específico, na verdade é um pouquinho mais amplo, tá? Vamos ver daqui a pouco. Aqui dentro entram também entra um outro tipo de documento que são as recomendações, as heurísticas, os critérios ergonômicos, os padrões ISO, tudo aquilo que eu acabei de falar que é importante a gente checar a compatibilidade. Então, a partir desses documentos, já eu consigo fazer uma avaliação sem usuários, mesmo sem ter implementado um protótipo. Mas também, a partir desses aqui, eu posso criar desenhos da interface já e fazer avaliação sem usuários em cima dele. O que é isso, né? Vocês conseguem imaginar um jeito de fazer isso é pegar assim o desenho das minhas telas, o fluxo, apresentar para um especialista que não é o designer, um outro especialista, e dizer para ele, bom, vamos ver se isso aqui está com uma boa usabilidade. E aí ele vai seguir certas regras e vai fazer checagens. Aqui usou cor diferente, não está compatível. Aqui não está dando feedback bom para o usuário. Aqui não está mantendo o usuário informado do que está acontecendo. Aqui, quando dá erro, ele não consegue escapar. Então, ele vai tentar achar defeitos ali. Antes de a gente até implementar um protótipo, ou depois de já ter um protótipo, antes de seguir para a implementação final. Então, a partir dessa avaliação, a gente tem projetos da interface refinados. O projeto que eu tinha antes vai ser um pouco modificado, né? Identificar certos cenários também, que a gente já viu lá na análise contextual alguns, mas selecionar aqueles que são mais representativos e checar eles em cima agora desse projeto que eu tenho. Para ver se a interface nesse cenário, como ela se comporta. Depois, seguindo aqui, agora a elipse azul indica essa parte que envolve usuários. Os usuários aqui são os meus, depende muito do nosso projeto, né? Se é um projeto que eu já estou fazendo especificamente para um grupo de usuários, eu sei quem eles são exatamente. Se não, se é para um perfil mais genérico de usuários, eu sei potencialmente pessoas que seriam desse perfil que eu posso usar nessa fase, ou até se é um aplicativo para uma área específica, eu tenho especialistas dessa área específica. Então eles não vão ser usuários finais, mas eles são consultores especialistas nessa área que vão agir como usuários. Eles não conhecem do sistema e de interface, eles conhecem da área de aplicação. E aí, nessa avaliação, ela é com usuários. Esse vai ser o assunto que nós vamos ver na semana que vem. Tá? Tem duas partes, uma avaliação formativa com usuários, pego já os projetos, os cenários aqui e vou envolver usuários em discussões onde eu com eles vou conseguir identificar problemas na interface, mas agora não problemas do ponto de vista de um especialista de interface, sim de um usuário que vai usar mesmo. Aí ele vai dizer, tá, mas eu não entendo o que é esse termo aqui. Aí a gente, puxa, não pensei nisso, o perfil parecia que entenderia, né, e tal. A gente já modifica. Então ela é formativa porque visa ainda fazer um looping. Vocês veem que dessa caixinha formativa tem uma flecha para cima aqui. A gente volta para as fases anteriores do projeto. Já quando a gente concluiu essa fase, a gente vai para uma última, que é a avaliação somativa, e aí a flechinha não volta para cima. A ideia aqui é que eu já tenho o meu sistema finalizado. Então, eu tenho meus projetos de interface já refinados iterativamente no processo aqui de cima, e aqui eles vão ser avaliados por usuários, para eu saber no final as métricas, se elas foram atingidas ou não, né? Então aqui eu vou ter lá a especificação do sistema, né? No final eu vou ter uma saída dizendo assim, tá bom, esse aqui é um sistema que para essas tarefas aqui ele permite executar com essa precisão, que demora esse tempo, que tem esse ganho, que atinge essas metas e essa é o resultado final. Eu não vou voltar lá para cima, acabou. Claro, né, que o ano que vem eu posso ter uma versão nova do meu sistema e eu vou aproveitar e ver se eu consigo melhorar essas especificações aí. Mas aqui ao final eu já tenho a aplicação centrada no usuário como resultado, com essa, eu digo essa especificação é uma coisa ambígua, né? Eu quis dizer assim, uh, mais ou menos quando vocês vão comprar um carro, por exemplo.
comprar um carro, o que vocês vão ver? A potência do motor, o consumo de combustível, as dimensões, o tamanho do porta-malas, a segurança, se tem airbags e tal. Essas coisas vocês veem no carro pronto e decidem se vão comprar. E a mesma coisa é aqui, então. A gente vai ver no sistema pronto uma série de características que ele tem, só, aqui na avaliação somativa. Ok? Bom, então, nessa. Aqui eu vou começar falando de uma análise preliminar que vem antes de a gente entrar na avaliação sem usuários. Tá? A avaliação sem usuários, o que nós vamos ver daqui a pouquinho, são 4 métodos que a gente chama de métodos preditivos, que a gente usa para tentar prever o quanto a interface vai ser boa quando eu expor ela para usuários, mas eu vou fazer essa previsão sem ter usuários, por isso se chamam métodos preditivos. Mas antes mesmo disso, antes dessa avaliação que é planejada, que vem, né, metodológica, depois a gente sempre faz uma avaliação preliminar que a gente chama de quick and dirty, né, rápida e suja, bem informal. Então isso a gente já um pouquinho, vocês já devem ter feito, né, porque é inevitável, mas de uma maneira desorganizada com os projetos de vocês, né? Vocês chegaram num protótipo e olharam para ele, pá, isso aqui não tá legal, achei esse outro aqui que tem uma funcionalidade que eu não pensei em colocar no meu. A gente pensou em implementar que passa por uma outra tela, mas aí quando eu fui ver isso era muito chato, eu preferi botar tudo na mesma tela, né? Então essa é uma primeira avaliação preliminar. A gente pega essa versão rústica da interface, que provavelmente é o que era o protótipo de vocês na semana passada, e percorre ela vendo se as necessidades dos usuários estão contempladas e tal. Então, a gente não implementou tudo ali, acaba olhando ela em itens isolados. Esse botão aqui, a tela de login e tal, né? Separa as partes. E aqui a gente também a forma de coletar informação, de gerar um documento resultante dessa análise quick and dirty é informal também. Então, são pequenos bilhetes para onde a gente anota assim, arrumar isso que tem um problema, ou um esboço desenhado explicando que aquilo precisa ser modificado, desenhando como fazer, onde é que deu o problema. Para isso aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Geralmente esse exemplo eu mostro o vídeo, né? Aqui eu coloquei o link para vocês abrirem o vídeo, para não precisar exibir ele aqui. Enquanto vocês tentam abrir, eu vou tentar compartilhar uma tela rodando esse vídeo aí. Dentro dessa confusão aqui. Enfim, ali está o link Vimeo. O que eu fiz? Cadê? Se vocês abriram o vídeo, né? Esse aí é o Lop Cursor.
É uma técnica que a gente desenvolveu em 2012. E eu provavelmente mostrei já um vídeo na aula, ou pelo menos mandei lá no Moodle, já que a gente fez remotamente, né? E vocês talvez tenham visto. Eu espero que sim. Tentando criar compartilhamento aqui sem dar muito problema. Duplo compartilhamento. Essa técnica aqui, no fim, não sei que qualidade vai ficar o vídeo se eu tocar ele aqui para vocês. Mas é importante explicar isso aqui. LOP vem de Levels of Precision, e é um tipo de interação 3D que a gente fez para uma tela de alta resolução e bem grande. Então, um display wall, que é o que vocês estão vendo na imagem aí. E a gente aponta com um celular, nesse caso aqui era um iPhone, a gente usou também com um iPod Touch, que tem a tela de toque parecida. Usa os sensores para pegar o apontamento, a orientação do dispositivo cria um raio que aponta para a tela, e aí a gente mostra um cursor na tela, só que esse cursor é um retângulo grande, não é só uma flechinha, né? É um retângulo grande que a gente pode mover apontando. Só que a gente também pode tocar na tela, e ao tocar na tela, dentro desse retângulo aparece o cursor a flechinha padrão, aquela do mouse, e aí deslizando o dedo na tela a gente move essa flechinha com muita precisão dentro do retângulo. Certo? Então essa é uma técnica para selecionar e manipular objetos em um display wall com bastante precisão, tentando achar um meio termo entre o nível de detalhe que ele consegue pegar, né? Selecionar um objeto do tamanho de um pixel de uma tela dessas, que é muito pequeno. Isso ele consegue fazer com o toque, mas não conseguiria fazer apontando, porque é muito impreciso. Mas consegue acessar rapidamente áreas distantes da tela. Aqui tem umas outras features que vocês vêm mostrando, que é essa segunda perna do cursor, ele pode apontar duas localizações, uma com o dedo e outra com o apontamento também. E depois, essa é uma demonstração da tarefa de seleção, que ele toca no quadrado verde para iniciar a contagem do tempo, e aí ele tem que selecionar objetos que aparecem, e em geral esses objetos são bem pequenos. E a gente vê daí o nível de precisão e a velocidade dessa interação. E depois uma tarefa de docking, em que ele pega um objeto e arrasta e alinha ele em cima de um outro, usando essa técnica aí. Bom, daí, quando a gente foi pensar em aplicações para essa técnica, precisava às vezes selecionar um objeto e ver informações extras desse objeto. Por exemplo, no outro vídeo que está na página seguinte, agora eu tirei os slides, né? Mas é aquele que eu vou mostrar agora aqui. Vocês têm, de qualquer maneira, os slides no Moodle para acompanhar. Eu vou ter que compartilhar essa outra tela agora. Então, usando a mesma técnica, a aplicação que a gente explorou foi a de manipular um grafo para visualização. Então, aqui, nesse caso, a gente está fazendo esse exemplo num monitor comum, e aí é uma tela pequena, mas é só para demonstrar justamente porque foi usado na avaliação Quick and Dirty, que é aquela avaliação rápida. Como é que foi? A técnica está funcionando aqui, vocês veem o retângulo, aqui está o celular apontando. Só que agora, quando eu mover o retângulo cinza por uma área da tela, aquela área da tela aparece aqui no celular. Vocês conseguem ver ali alguns pontos, né? Aqueles nodos do grafo estão sendo mostrados aqui na tela do celular, os mesmos que estão na tela. Eu vou dar play de novo aqui, vocês conseguem ver que a tela está atualizando. Mas o que vai acontecer agora, que é a parte que a gente foi avaliar num Quick and Dirty, é o seguinte. A técnica já existia, agora a gente queria colocar uma nova funcionalidade, né? Uma nova tarefa que o usuário precisava fazer era selecionar nodos e ver propriedades do nodo.
por exemplo, numa rede, aqui era uma rede de coautoria, cada nodo é um autor de um artigo, e eles são ligados por arestas quando eles têm um artigo em coautoria. E então eu queria poder eu clicar numa aresta ou num nodo, e quando eu fizer isso, a seleção dispara uma exibição de informações na tela do celular. Informações de texto que eu não quero ver lá no meu display wall, eu quero ver realmente aqui para eu poder editar elas na tela do celular. Certo? O nome do autor, o nome do artigo e tal. E para isso, o projetista ali, no caso, era o meu orientando de mestrado, ele propôs essa ideia aí, que era a seguinte: a gente vai lá, toca com o cursor em cima de um nodo, ele aparece e ele é selecionado, e daí os detalhes de edição aparecem na tela do celular. Se eu fizer um tap duplo, daí ele trava com essa coisa vermelha e tal. Mas vamos ver o resultado, que é o que importa aqui para nós. Então, em cima dessa técnica aqui, o resultado da avaliação preliminar foi esse que vocês estão vendo aí. Então, isso é um rabisco real que eu fiz na hora, em cima de um tablet que eu usava na reunião. Como é que é? A técnica, então, vai ser assim. Do lado de cá, move o retângulo. Quando der um tap duplo, ele trava o retângulo naquela posição e exibe tudo que está na tela, né? Ó, desenha subgrafo no iPod. Daí eu posso fazer resize. Com a pinça, dimensiona o retângulo. E, a qualquer momento, além de fazer resize, eu posso dar um tap, um só, em cima de um objeto, e ele vai selecionar esse objeto. E aí vai abrir o editor de propriedades, eu vou editar o que eu precisar e fechar a janela. E ele volta para a posição lock, que é a mesma lá de cima. Então, vocês veem como não é um desenho refinado, porque eu, claro, poderia ter puxado essa linha aqui para cima, né, e ela voltar aqui para o lock, que é a mesma posição. Ficou duplicada aqui. Mas com um desenho desse a gente consegue documentar, então a técnica é desse jeito aqui. E consegue ver problemas. Por exemplo, isso aconteceu aqui. A gente não tinha essa flecha para o resize, e aí colocou o resize aqui, porque isso era importante. Também colocou que quando eu estou em lock, eu posso dar um tap duplo de novo e voltar para mover o retângulo. Vai que eu travei na posição que eu não quero, ou que eu já terminei de fazer a edição, eu quero sair. Né? Então, coisa que a gente criou ali, adaptou a técnica que ele tinha projetado. Ao mesmo tempo, a gente adaptou tudo isso aqui. Tudo isso era novo, não estava previsto. Que é assim, eu estou movendo o retângulo pela tela, mas como os meus nodos, nesse caso, num caso específico qualquer, são grandes, eu não preciso dar um tap duplo para travar o retângulo. Eu vou direto, dou um tap em cima do objeto que eu estou vendo e ele seleciona direto. Então, isso permite ganhar em desempenho quando eu estou selecionando um objeto muito pequeno, que é a seleção direta aqui. Mas ainda me permite fazer a mesma coisa, que é o tap duplo, quando eu tenho objetos que são muito pequenos, difíceis de selecionar com precisão. E aqui é a mesma coisa, vai para o editor de propriedades e quando fechar a janela, ele volta lá para o movimento. Então essa é a avaliação preliminar. Eu gastei muito tempo falando disso aí por causa dos vídeos aqui, então vamos acelerar um pouquinho. Saibam que sempre a gente faz o próprio desenvolvedor com a sua equipe uma avaliação preliminar. Aí depois é que a gente passa para o processo de avaliação sem usuários, que é com avaliadores especialistas mesmo. E aí, de preferência, que não sejam os mesmos que projetaram, porque eles têm vícios, né? Quem projetou um negócio dificilmente vai ver todos os defeitos que ele tem. Tá? Isso é comum. E aí vem os métodos preditivos que eu falei, que são esses 4 que nós vamos ver. Existem outros até, menos usados. Ou a gente pode criar qualquer um para um caso, um projeto específico, né, ou para áreas específicas. Esses aqui são genéricos, então a gente usa esses. Avaliação heurística, vocês lembram que nós vimos as heurísticas lá no projeto, né? Aqui a gente vai usar elas de novo para uma outra coisa. Inspeções de conformidade. E vamos ver daqui a pouco tudo isso. O percurso cognitivo, que é uma maneira mais orientada a tarefas de fazer a avaliação sem usuários. Geralmente a gente faz avaliações orientadas a tarefas com usuários, né, com o usuário final. A gente dá uma tarefa para ele fazer. Aqui é uma maneira de fazer como especialista.
E a análise de ações, que é aplicar modelos. A gente falou um pouquinho desses modelos de tempo, lei de Fitts, lá no início do semestre. E aqui a gente aplica isso para avaliação, tá? Eu vou falar de cada um desses 4 individualmente. Aqui tem o detalhamento que eu já apresentei lá no início, né, sobre a avaliação. Eu falei de sem usuários, eu já falei com usuários também, né, que é essa parte aqui de baixo. Uma avaliação com usuários é assunto para a semana que vem, tá? Então, o que a gente faz ali, só para dar uma introdução e vocês diferenciarem do que a gente vai ver hoje, é que aqui a gente faz ensaios com usuários reais, né, em sessões que podem ser informais ou formais, dependendo se eu estou na parte formativa, na parte somativa. Mas são estudos observacionais, o usuário executa as coisas e eu observo ele executando e eu coleto dados para ver o que funcionou bem ou não. Uma forma de coletar dados é questionários, entrevistas ou logs do sistema, tá? Nós vamos ver na semana que vem. E para complementar na parte somativa, daí a gente faz mais formalmente, né? Então aqui, no anterior, que era formativa ou construtiva, as sessões são mais informais, mas aqui na somativa, os experimentos são controlados de forma que não haja interferências externas, que que inseririam componentes aleatórios nos dados que a gente está coletando, né? O usuário se distrai, por exemplo. Isso a gente evita aqui, é bem formal, ele tem que seguir um protocolo estrito. Tá? Então, vamos lá. Métodos preditivos. É quando, formalizando agora o que eu já disse, né? Especialistas inspecionam a interface guiados por certas sequências de checklists ou heurísticas, né? Então, esse especialista, ele conhece interação, interfaces, e ele usa modelos já existentes, listas de requisitos, esqueci o nome agora, de padrões, certo? Para inspecionar o sistema e checar se ele está, o quanto de desempenho se pode esperar dele. Então, tentando fazer predições. Bom, aí tem coisas que interferem se essa análise vai ser mais ou menos precisa, né? O poder de expressão das heurísticas que a gente usa, ou dos padrões, ou dos guidelines aqui, e dos modelos envolvidos, né? Nós vamos ver a essência, então. São esses 4, né? Avaliação heurística. Vou aqui só fazer de novo mais uma introduçãozinha sobre cada um, para a gente não perder o fio. A gente pega as heurísticas, aquelas do Nielsen ou outras, né? E vai olhando o sistema e vendo onde é que ele viola as heurísticas. Basicamente é isso. Então aqui estão as 10 heurísticas de Nielsen, por exemplo. Podem ser outras. Eu vou falar aqui também dos critérios ergonômicos do Bastian e Scapin. São 2 autores que propuseram 18 critérios, né? Aqui a gente tem 10. E os critérios, esses às vezes são usados como heurística e às vezes eles são usados como inspeção. O outro passo, que eu esqueci o nome de novo, vamos voltar aqui, inspeção de conformidade. Tá? Então há uma ambiguidade para isso aí. Mas são 2 coisas muito parecidas. A avaliação heurística, a diferença é que são heurísticas, né? São mesmo ideias que a gente tem do conhecimento anterior das interfaces, que dizem, tem que ter controle do usuário, senão isso não fica bom. Tem que ser simples, minimalista, tal, porque senão isso não é tão bom. A gente tem esse conhecimento e aplica. Já a inspeção de conformidade é mais estrita. Mas então, como é que acontece um processo de avaliação heurística? Vocês são os projetistas, vocês não vão fazer a avaliação heurística, mas aqui no projeto de vocês vão, tá? Só que num projeto de verdade, de preferência não.
se seleciona 3 a 5 avaliadores que vão fazer a inspeção sistemática individual. Quer dizer, cada um desses 3 a 5 vai fazer sua sessão individual, eles não vão trabalhar juntos, certo? A ideia é que eu use mais de um para complementar com os defeitos que um vai achar e o outro não. Então, por que 3 a 5? Isso aqui foi uma experiência do próprio Nielsen. Ele experimentou com 19 avaliadores e ele viu que desses 19, pegando conjuntos de 5, né? Quaisquer 5 aqui dentro, podendo repetir entre um conjunto e outro, ele viu que pegando 5 eles detectam 75% dos problemas de usabilidade. Então, quando eu acrescento 6, 7, 8, até 19, eu não ganho muito. Não vale a pena, então, usar mais do que 5 avaliadores, porque eu já pego 75% dos problemas só com 5. Tá? E que tipo de problemas eles identificam? Então, problemas que violem as heurísticas. E eles têm que classificar esses problemas, porque, digamos que eu ache lá 200 problemas, não vai dar para eu tratar todos. Então, eu vou tratar os mais graves. Por isso é importante que também os avaliadores deem uma nota de severidade por uma violação que eles encontrem. E aí eles montam um relatório, cada um deles, um relatório onde ele vai dizer qual é a heurística que está sendo violada, o que aconteceu, né? Descrever o problema. O usuário, quando entra no menu arquivo, ele não encontra a opção sair, porque ela está muito pequena. Tem que descrever isso. E vai dizer lá, isso viola a heurística 5, que é sobre as informações estarem disponíveis. Tal. E a severidade aqui é média. Né? Então ele vai botar lá um grau qualquer. A gente, para cada projeto, às vezes tem regras assim, de severidade. Alta quer dizer que ela tem que ser corrigida já. Média, ela é só pode ter menos prioridade. E a cosmética, que é só para enfeitar o sistema, então não precisa modificar já, por exemplo. E aí, depois que cada um desses avaliadores montou esse relatório de sessão individual, a gente compila todos num só, juntando todas as violações encontradas, e quando for a mesma violação encontrada por 2, né, unifica. E aí eu vou ver que tem intersecções, portanto, que eu vou juntar na mesma, e tem alguns problemas disjuntos, que um avaliador achou e outro não, e aí eu tenho a minha lista completa. Certo? Vou mostrar aqui exemplos agora. Por exemplo, para a classificação de severidade, isso aqui é só uma sugestão, né? Posso usar uma definição de grau numérica, 0 a 4, podia ser 1 a 5, tem 1 a 10, né? E eu tenho um nome para ele, sem importância, cosmético, simples, grave, catastrófico, por exemplo, né? E cada consequência. Esse tem prioridade máxima de reparo, porque é catastrófico. Esse aqui é alta e tal, e assim vai. Pode ter outras classificações, dependendo do tipo de sistema. Cada grupo de desenvolvedor tem as suas especificidades. O que a gente tem que levar em conta, né, para montar essa tabelinha aqui de severidade, o problema ele é mais grave quanto mais frequente a ocorrência do problema. Um problema que acontece uma vez por mês, já não é tão grave, né? Se ele acontece toda vez que o usuário entra, então é grave. A persistência, eu consigo me livrar dele, né? Deu problema, mas eu tenho um jeito de eu escapar dele, ou eu vou dar, ou ele diz assim, clica OK para continuar, dá OK e ele diz problema de novo, clica OK, clica ele problema, fica persistindo, né? Então isso aumenta a gravidade. E o outro é a medida de impacto. É desagradável, o usuário percebe, mas aí ele consegue continuar fazendo a atividade dele. Esse impacto aí, precisa levar em conta. Aqui eu só estava listando as heurísticas, né? Mas como nós já fizemos isso na parte de projeto, não precisa detalhar, só se eu deixei nos slides para vocês lembrarem quando forem estudar esses slides, quando forem ler depois. Então, aqui são elas, né? Feedback do sistema, são as 10. Linguagem familiar, controle explícito.
consistência, prevenção de erros, memorização mínima, flexibilidade, eficiência no uso, concepção minimalista. Todas essas, né? Vocês já vão pensando, será que no meu projeto lá eu fiz uma concepção minimalista? Tentem tirar coisas que são irrelevantes e que não são necessárias. Né? Coisa mais clean, melhor. E assim vai, vão fazendo essa inspeção. E aqui está um exemplo de relatório da avaliação heurística. Nesse caso aqui, ao invés de usar as heurísticas de Nielsen, foi usado os critérios do Bastian-Scapin, que são esses aqui que vocês veem, são princípios, aliás, de Bastian-Scapin, eles estão descritos pelo nome aqui nessa coluna, e tem um número aqui eles são tratados como heurística. Então, eles têm um número que vai até 18. Então, aqui, orientação, prompting ou presteza, falta de feedback, carga de trabalho, QA2, eles foram considerados aqui, o mesmo erro, o mesmo problema encontrado, ele previola 2 princípios. Então, esse aqui era um sistema web, então falava dos links e tal, e tinha aqui um problema e o nível de gravidade. Nesse caso, ele está ordenado também pelo nível de gravidade, colocando os mais graves em cima, e usando um código de cor para chamar a atenção. Que vocês veem aí. Tudo isso dá para usar num relatório desse. Mas não é regra, é sugestão. Aqui tem um outro exemplo, por exemplo. Relatório de avaliação heurística de um certo avaliador, né? Então, isso aqui é um relatório individual. Esse cara, esse fulano aqui, foi lá, classificou a severidade, descreveu o problema, disse quando que acontece, e essa tabela tem colunas a mais para ele colocar observações e até recomendações para o redesign. Então, a avaliação heurística já dá subsídios depois, pode dar sugestões do que fazer para corrigir o problema. Aqui tem uma visualização do mapa não auxilia a orientação do usuário novato, pois é em partes e não um mapa scrollable. Tá? Essa é a descrição. E aí diz aqui, verificar a possibilidade de ter um mapa scrollable. Não quiseram traduzir a palavra. Difícil. O que a gente vê mais nesse relatório individual? A gente vê a configuração do sistema do avaliador. Ele tem essa resolução de tela, esse computador aqui, tal, com essa memória. Isso é importante porque às vezes um problema acontece por causa disso. Às vezes ficou lento uma parte porque a rede era ruim. Às vezes a placa gráfica não era compatível. Né? Então, o relatório ele inclui o contexto de avaliação. O contexto de avaliação pode ser simplesmente como está aqui, a configuração da máquina, mas pode ser outras coisas. Foi feito em casa, no escritório, no laboratório, num dia quente, num dia frio, na praia. Né? Depende do sistema, tudo isso pode fazer diferença. Sistema móvel, se tem luz, se tem reflexo, né? Tem outras coisas. E depois desses relatórios individuais, aí eles são compilados e monta esse sumário, onde eu tenho, agora não precisa mais ter o nome de quem, do avaliador, só os outros elementos da tabela e a descrição do problema. Aí isso aqui é o relatório final, então o sumário da avaliação heurística. Com isso aqui, os projetistas pegam, refazem o projeto, o protótipo, dependendo do que está escrito aqui. Essa é a metodologia para avaliação heurística. Então, como eu falei antes, além das heurísticas de Nielsen, tem aqui os 18 critérios ergonômicos do Bastian-Scapin. Ele separa por grupos também, né? São 6 grupos, sendo que um não tem identificação, esse último, e os outros eles têm, por exemplo, os critérios que têm a ver com a condução, por formato, feedback, legibilidade, todos esses têm a ver com a condução. Daí depois a carga de trabalho, tem a concisão, as ações mínimas, densidade informacional. Vocês veem que tem uma lógica e são bem mesmo no estilo de heurística, certo? Tem muitas intersecções com as heurísticas de Nielsen e algum detalhamento a mais para algumas partes. Aí é só um outro desses grupos de heurísticas genéricos.
e que são implementados às vezes como inspeção de conformidade também, porque ele já é mais detalhado. Então, está conforme aos critérios do Bastian-Scapin. E aí que eu mostro esse sisteminha aqui, o Ergolist. Isso é lá da Federal de Santa Catarina, eles implementaram num sistema web, já é bem antiguinho, tá? Mas é um que a gente usa de exemplo aqui, ele continua no ar. Às vezes ele sai do ar, bem na hora que a gente tem que fazer alguma coisa e mostrar ele, mas ele continua lá. E é um sistema que é um formulário que implementa um checklist para essas heurísticas aí. Tá? Então, ó, vocês vão ver que ele tem ele transforma cada um dos critérios, por exemplo, presteza. Ele dá um comentário aqui, verifica se o sistema informa e conduz o usuário durante a interação. Então, ajuda para a gente saber o que significa quando a gente vai fazer uma inspeção dessas. Ele tem um glossário com os termos e explica tudo. Então, está tudo concentrado no mesmo sistema, o que é bom. Daí tem uma coisa que é boa e ruim. Ele, para cada critério desse, ele criou um questionáriozinho. Aqui vocês veem uma de 18, ou dois de 18, que são 18 itens, tá? E quando a gente entra num deles, geralmente eu abro para mostrar na aula, mas não vou fazer isso hoje. Vocês estão aí com o computador, podem abrir, né? Aí ele vai mostrar um conjunto de perguntas, pode ser 10, 20, 40. Para cada critério desse tem um conjunto de perguntas. E nesse caso era em relação mais a um sistema web. Então aqui fala de ergonomia de uma interface em geral, mas não é bem assim. Ele faz perguntas do tipo, o título está centralizado, as margens estão no lugar certo, o botão está visível, e a gente vai preenchendo sim ou não, né? Vai fazendo checagens nessa lista, e no final ele monta um relatório com todas as coisas que foram violadas para a gente. A gente pode pôr comentários, observações em cada uma, para usar como subsídio depois. Então é uma maneira de fazer uma inspeção heurística, né, que existe. Eu imagino que existam outros sistemas desses para diversos tipos de heurísticas e padrões, e alguns talvez estejam disponíveis publicamente, se vocês acharem, podem usar, inclusive. Esse aqui é o que mais próximo de nós. Alguém tem perguntas até aqui? Então, para concluir a avaliação heurística, eu tenho algumas vantagens, por exemplo, de ser um método simples de se aplicar. Qualquer pessoa pode ser treinada para fazer esse trabalho. Então, é só seguir um pouco a ordem. E, portanto, como é simples e barato de fazer relativamente, né, a relação custo-benefício é boa. Eu pego problemas numa fase inicial do desenvolvimento do sistema, então me custa barato corrigir os erros. Só que o problema também é que, embora qualquer pessoa possa ser treinada, os resultados dependem muito da experiência. Um avaliador experiente, ele detecta os problemas bem, e um avaliador inexperiente, ele deixa passar muita coisa. Então, à medida que o avaliador vai ficando mais experiente, ele vai melhorando isso aqui. E, claro, ele não cobre todos os tipos de problemas. Tem coisas que a gente consegue avaliar aqui, né? Se está respeitando as heurísticas, já resolve, melhora muito a interface. Mas tem coisas que são mesmo da tarefa, que eu preciso uma coisa mais orientada à tarefa do usuário para detectar. Ok? Essa é a avaliação heurística, que é um tipo de avaliação. Só que essa aqui ela é muito parecida com a avaliação heurística. Por isso até que os critérios ergonômicos que eu acabei de falar são usados numa ou na outra. Tá? Mas aqui a ideia pende um pouquinho, né? Se eu posso ter uma nuance de diferença, é para
sobre a interface. Aí isso que muda. Essa verificação ela é baseada em confrontar, não heurísticas, mas sim certos princípios mais objetivos, talvez, do que as heurísticas. A guidelines, tá? Recomendações e normas. Vocês vão fazer um sistema para Android, tem lá as guidelines do Android. Vocês podem checar depois se o iOS, né, da Apple, isso é um pouquinho mais estrito, eles têm restrição um pouco maior a aceitar um aplicativo na loja, então se a gente não segue as guias deles. Então, seguir o guidelines é um pouco mais importante ali. E depois vem aquilo que eu já tinha comentado, se vocês forem desenvolver sistemas para um cliente como governo, qualquer um, municipal, federal, estadual, eles exigem que se siga certas normas. Já vem especificado na chamada. E aí eu vou precisar fazer essas inspeções aqui. Então essas envolvem normas ISO, ABNT, tem normas específicas de usabilidade também. Um checklist informal que pode ser usado aqui concomitantemente como heurística ou como inspeção de conformidade. É só realmente o foco nesse aqui. Agora que eu listo, só listo, sem muito comentar, para vocês saberem que existe, né? E saberem procurar quando precisarem. Algumas normas de usabilidade que tem para ISO, entrou já, essa aqui é um pouco mais antiga, ergonomia de software de escritório, por exemplo. E tem normatizações nacionais nessa área também, da ABNT, normas brasileiras. Tem ISO para design de ícones, para design de interfaces multimídia e até para o projeto de avaliação. Certo? Esses tempos, num projeto que a gente tem com a Petrobras, nos mandaram uma ISO que eles têm para certificação de zona... Como é que eles chamam? São zonas de risco para explosivo, por exemplo. Então tem zona 0, zona 1, zona 2, zona 3. Tá. Se a gente está em zona 0, quer dizer que o sistema conduto de óleo, por exemplo, alguma coisa assim. Em zona 1, ele está perto de onde tem uma coisa aberta com coisa explosiva. Então, um sistema, para o software não importa tanto, importa mais é para o hardware, ele tem que ter vedações, né? Então, vou ter partes móveis, conexões de fio, é complicado. Por isso, tinha essa ISO que a gente tinha que seguir. Sim. Como a gente estava projetando uma console de controle para um sistema de operação de robô para dutos de óleo, o nossa console podia ter que trafegar ali por zona 1, zona 2, e é numa interface de usuário, então a gente teve que usar componentes especiais para isso aí. Certo, essas regras geralmente incluem nelas certos conhecimentos, né? Quer dizer, a regra é só uma regra. É como eu dizia assim, no futebol a regra do impedimento, eu não tal é impedimento. Tem lá uma regra. E essas regras ergonômicas são assim. Mas por trás delas, né, tem esse conhecimento de usabilidade, como a regra do impedimento, por trás dela tem o conhecimento de que se eu deixar as pessoas livres para se posicionarem onde elas querem no campo, o jogo fica sem graça. Então, isso não está escrito na regra. Mas é a mesma ideia aqui. Tem conhecimento por trás. Então a gente respeita as regras cegamente e pronto. Então é só inspecionar sistematicamente. Se a regra é respeitada, vai um checklist ali. Ok, 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 não ok. Tá? E como eu disse antes, já tem regras para... Conforme a aplicação, tem certos conjuntos de regras. Então eu não vou entrar em detalhes de nenhuma, só dar alguns exemplos. Tem guidelines para a web,
Aqui, essa primeira é a lista dos 10 maiores erros de design para web que o Nilson posta no site dele, e a cada ano ele atualiza, tá? Eu nem atualizei mais aqui, mas lá no início as regras eram de um jeito, a gente consegue acompanhar a evolução aí da web. Aqui, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. O site é usability.gov e tem lá guidelines que a gente pode ter que respeitar. Se, por exemplo, for desenvolver um sistema lá para o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, vai precisar respeitá-las, e eles recomendam para diversas indústrias, e algumas indústrias adotam isso como padrão e impõem que se respeite. Então, a gente tem que usar. Tem também guidelines para acessibilidade. Aqui eu tenho um link do W3 aqui gere a web, né? Então eles tinham uns guias lá para isso. Nem todo mundo segue, né, as regras, mas elas existem para melhorar a usabilidade. Então tá, como a inspeção de conformidade é muito parecida com a avaliação heurística, era isso, né? Dessas duas aqui, elas são muito semelhantes. Então, se tem alguma pergunta sobre esses até agora? Tudo certo? Consultar, depois vocês vão fazer na atividade prática mesmo. No uso é que vocês vão pegar esses conceitos aí. Então vamos lá. Percurso cognitivo. Ainda lembrem a avaliação sem usuários, né? Então eu tenho um avaliador especialista, nós mesmos, às vezes, e nós vamos pegar o sistema e simular a execução de uma tarefa típica do usuário. Agora não é uma inspeção do sistema, né? Não é uma avaliação geral, assim, se está respeitando regras, mas é pegar uma tarefa que eu vou escolher pelas mais típicas. O usuário, geralmente, quando ele vai usar um sistema de atendimento, então, aí vocês veem que dá para usar um protótipo de baixa fidelidade, né, aqueles em papel que vocês têm, ou um protótipo já mais funcional. E um especialista vai pegar e dizer, bom, para fazer o saque agora eu coloco o cartão. Aí eu pisca uma luz e eu vejo que é ali que eu tenho que apertar, né? E vão seguindo. Agora, como é um jeito, mas é uma inspeção orientada à tarefa. E o que a gente consegue descobrir com o percurso cognitivo é problemas que afetem a facilidade de aprender a usar. O usuário que não conhece o sistema e vem usar pela primeira vez. Ele tem modelos na cabeça dele, ele tem expectativas, ele vai chegar ali e vai tentar reconhecer coisas que ele já conhece. Se ele já usou um sistema de atendimento bancário de outro banco, está piscando uma luz, o que é essa luz? Para botar o cartão, né? Então ele tem que usar pela primeira vez, ele não sabe ainda, e a gente tem que ver se isso ocorre de maneira fluida. E dessa forma está avaliando a facilidade de aprendizado mais do que qualquer coisa, embora se detecte outros problemas também. E tem um passo a passo de como fazer isso. A gente já tem os usuários caracterizados, porque nós fizemos análise contextual. Temos tarefas da análise contextual também. E a gente escolhe dentre aquelas lá as que são típicas. Aí tem que ir lá no protótipo e ver que ações o sistema propõe para executar aquelas tarefas. Então, o avaliador, depois desse primeiro passo, deixa eu só ver aqui se eu tenho uma explicação separada. Não, está aqui. Ele vai percorrer, né,
intuitivamente, afinal, ou usando ajuda, ou, né, do jeito que ele conseguir, tentando simular como se ele fosse um usuário. E aí, para cada tarefa que ele vai fazer, ele tem que dar um feedback assim: a ação correta será suficientemente evidente para o usuário? Ele saberá o que fazer? Ele sabe que ele tem que fazer aquela tarefa, mas ele não conhece o sistema, ele é apresentado a interface é apresentada para ele. Aí ele vai procurar, tá aqui o botão, sim, muito bem, era isso mesmo que eu queria e tal, conseguiu. Ou ele teve dificuldade. Depois, o usuário perceberá que a ação correta está disponível. Tem isso também, né? O pessoa que implementou sempre sabe, mas tá ali o botão, tá bem fácil. Só que o usuário não enxergou, tem algum problema. E o desenvolvedor não consegue ver. Agora, um avaliador que está simulando o usuário, ele consegue fazer predições, de novo, né? São métodos preditivos. Acho que aqui o usuário vai ter dificuldade, acho que aqui podia ser um pouco mais destacado, né? Então, os itens necessários podem não estar visíveis ou estar pouco visíveis. Tem que identificar isso. O usuário associará e interpretará a resposta da ação corretamente. Lembram lá do Golfo, né, de avaliação? Então tem um sistema dá uma resposta, o usuário tem que entender que a resposta apareceu, depois interpretar o que aquilo quer dizer, às vezes a gente interpreta errado. Ontem mesmo eu fui preencher um formulário, no formulário tinha que anexar um arquivo que se chamava referências. Daí o que são essas referências? Assim, fora de contexto, duvido alguém que acerte, né? Pode ser qualquer coisa, referências. Então eu não sabia se era referências pessoais, referências profissionais, referências bibliográficas, né? Era um pouco difícil de saber. E aí é que vem isso, né? O usuário pode interpretar errado. Aí ele anexa ali as referências bibliográficas. Coloca lá a lista de artigos e tal. Quando, na verdade, o sistema estava esperando uma lista de referências profissionais, que são pessoas que conhecem o usuário. Tá? Aí não funciona. Então tá. Depois durante esse percurso, todos esses detalhes, né, informações que o avaliador achar críticas, ele registra, anota. Ele já faz suposições do que causaria o problema. Esse botão pequeno não vai ser visto, esse campo vai preencher com o formato errado. Aqui ele vai tentar fazer um swipe, mas não existe a janela do lado, não existe a outra activity, né? Coisas desse tipo. E de novo, seta lá a gravidade do problema, seria a severidade, né? E qualquer anotações, questões, sugestões de design, da mesma forma que fazia lá no relatório de avaliação heurística. E, de novo, também como lá tem um resumo compilado de vários avaliadores, se eu tiver vários avaliadores, e faça o redesign. O que mudou? Lembram que eram quatro métodos preditivos, avaliação heurística, inspeção de conformidade, e agora eu estou no percurso cognitivo. Agora, o que muda para os dois primeiros é que é focado em tarefa. Sigo a execução de uma tarefa no sistema, simulando o usuário. Tá? Bom, e agora o que muda para análise de ações? Que é o último grupo. Bom, antes disso, vocês têm alguma dúvida sobre o percurso cognitivo ou distinção para os métodos anteriores? Saberiam aplicar isso? Vocês vão ter que aplicar algumas dessas técnicas no trabalho de vocês, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. Bom, então vamos para a análise de ações para fechar o assunto. A ideia da análise de ações é fazer uma análise quantitativa agora. Vocês notaram que as 4 anteriores, elas são mais qualitativas. O que eu tenho como resultado são descrições textuais sobre opiniões, sobre comparações com técnicas anteriores, né, com listas de heurísticas e critérios, e até nesse último caso, mais com a experiência do avaliador sobre como o usuário vai perceber, interpretar, interagir.
Agora aqui ela é um pouco mais quantitativa. Eu vou obter números. Vou obter números sobre a qualidade da interface sem usar usuários. Então, para isso a gente usa modelos. É a mesma coisa que se faz aí com a epidemia. A gente tem alguns dados, mas a gente não tem. A gente gostaria de saber o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, para poder prever que medidas vai tomar, né? No serviço de saúde, no comércio e tal. O que eles fazem? Usam um modelo. Então pega lá um modelo de epidemiológico, dá de entrada alguns parâmetros com base nos dados que a gente tem, e aí o sistema gera uma curva para o futuro. É isso que a gente faz aqui. Eu tenho um sistema que eu estou implementando, que eu usei certos critérios e tal, e os meus usuários vão ter essa característica, eu quero saber se eles vão desempenhar bem no sistema, quero saber quanto tempo eles vão demorar para fazer ações, qual precisão eles vão ter em certas atividades. Então, para fazer isso, num modelo de interação, o que a gente faz é associar custos ou métricas de desempenho a ações elementares. É uma questão bem analítica, né? Por isso é análise de ações. Se um sistema tem lá uma tarefa, vocês fizeram uma de tarefas, sabem bem do que eu estou falando, né? A tarefa é hierárquica, ela é quebrada em partes menores, depois cada parte menor pode ser quebrada em elementos menores ainda, até ações elementares. Uma ação elementar pode ser simplesmente mover um cursor, clicar num botão, olhar para uma tela e conseguir perceber qual é o item que eu quero escolher. Né? Tem ações que são do sistema e ações que são fora do sistema, cognitivas, ou o tempo de eu deslocar o pé que está no freio para o acelerador, ou vice-versa, né? Ações mecânicas mesmo, de um usuário. Todas essas são ações que, quebradas no nível de ações elementares, elas podem ser quantificadas. Quanto tempo uma pessoa demora para digitar um texto no teclado? Nós vimos um pouco esses modelos lá no início do semestre, né, na parte conceitual, acho que ainda era uma aula presencial, nós vimos modelos. Agora aqui é o uso desses modelos para análise de ações em avaliação com usuários, sem usuários. Bom, então, se o sistema requer fazer uma sequência de seleções numa tela de toque, e em cada ação dessas tem um certo número de itens, eu sei o número de toques, eu sei o número de elementos em cada tela, eu consigo multiplicar isso pelo custo que demora fazer um toque na tela e saber o tempo total de execução das tarefas. Tá? Essa é a ideia. Para fazer isso tem diversos modelos, né? Eu apresento alguns aqui que são comuns na literatura de IHC, que permitem pegar aquelas tarefas que a gente tem, do modelo de tarefas, ou como elas foram implementadas, e quebrar elas em ações elementares. Aqui tem o modelo GOMS, que são as iniciais para Goals, Operators, Methods e Selection Rules. É uma tentativa de abstrair os elementos de uma tarefa em termos desses elementos aí. Metas, que são coisas mais alto nível, por exemplo, editar um texto, uma coisa mais abstrata. Né? É onde eu quero chegar. Eu quero editar um texto. Outra um pouquinho já mais bem definida, mas ainda no nível de meta, né? Um objetivo. Eu quero alterar uma palavra numa linha. A gente consegue saber quanto é que custa em tempo, né? Vamos falar em tempo, é bem mais fácil quando a gente está falando quantitativamente em interfaces. O tempo é a coisa mais compreensível como algo objetivo que eu posso medir. Por quanto tempo eu demoro para editar um texto? Isso aí depende de parâmetros, né? É um texto técnico, é um texto inverso, eu vou usar um teclado, eu vou usar uma máquina de escrever, eu vou usar uma caneta, de que quantas palavras tem esse texto, né? Então, esses são parâmetros que entram. Dados esses parâmetros, eu sei o quanto
eu vou demorar de tempo para editar um texto, cumprir essa meta. A ideia é essa, tá? Vamos ver os outros aqui, porque tem vários níveis, é interessante ver todos. Alterar a palavra numa linha já é algo restrito, onde o que eu preciso saber, né, disso? Se eu vou usar um mouse, se eu vou usar um touchpad, se eu vou usar uma tela de toque, qual é isso aí, tudo bem, eu posso definir em alto nível, mas depois eu tenho operadores. Bom, digamos que eu vou usar o mouse, então. Quanto é que custa dar um clique com o mouse? Quanto é que custa mover o cursor do mouse por uma palavra e dar 2 cliques nele? Quanto é que custa olhar a barra de menu e achar uma opção, por exemplo? Quanto tempo um usuário demora para lembrar de uma palavra que ele quer alterar? Isso a gente chama de operadores, né? E eu posso ter um custo por operador também. Vocês sabem que, clique do mouse, quem se importa? Custa lá uma fração de segundos, ou custa meio segundo. Bom, tem vários usuários que podem estar interessados nisso. Por exemplo, jogadores, os gamers. O cara que joga, o clique do mouse acontecer no momento em que ele quer, com precisão, é muito crítico para o desempenho dele no jogo. Então ele é capaz de comprar um mouse especial que percebe melhor o clique só para isso. Ou de comprar um monitor de vídeo que dá uma taxa de refresh alta e que faça ele ganhar um milésimo de segundo nas ações dele, porque ele percebeu um pouco antes o movimento. Vocês já viram que tem gente que trabalha como gamer, que faz esses youtuber, por exemplo, que fica fazendo streaming dele jogando um jogo e as pessoas ficam assistindo e dando likes e ele ganha dinheiro com isso. Existe campo para tudo no mundo, tá? Então até certos... Eu estou tentando alterar os meus exemplos aqui, mas claro que tudo isso aqui vale para coisas bem convencionais também. Vamos ver outros mais convencionais, então. Métodos, né, que é o AIM aqui do Gomes, eles são constituídos de operadores, na verdade são sequências. Então, um método para selecionar uma palavra. Vocês já pensaram como é que você seleciona uma palavra? Eu aqui estou selecionando, fazendo círculos em volta, né? Que é o recurso que eu tenho. Mas se eu estou editando um texto para selecionar a palavra, eu posso ir lá e dar 2 cliques na palavra, ele marca ela toda. E vocês, como desenvolvedores, devem estar acostumados a esse método. Mas tem usuários mais leigos que eles sempre vão lá, clicam e arrastam. E aí isso tem imprecisões. Ele arrastou e sobrou uma letra fora. Ele tem que selecionar de novo. Aí ele pegou o espaço junto, ele não queria o espaço. Ou às vezes ele vai com a seta do teclado, aperta Shift e vai selecionando até chegar no fim. Ou ele aperta Shift, Ctrl e a seta para o lado e aí o cursor pula até o fim da palavra, né? Tem mil métodos de selecionar uma palavra. Aqui eu tenho listado um, né? Mover o cursor e dar um duplo clique, mas tem dezenas de outros que o usuário pode escolher e cada um deles tem um custo. Agora, depois que eu selecionei, então tem aqui as regras de seleção. Rules. Eu selecionei a palavra e eu quero apagar. Como é que eu apago? Tem gente que vai lá e fazer backspace uma letra por vez até apagar tudo. Tem gente que vai primeiro selecionar e depois dar um Ctrl X que apaga, mas também coloca na área de transferência. É um cut. Ou um delete direto que só apaga. Cada uma dessas coisas podem ter tempos estimados. Certo? Como é que se estima esses tempos? Bom, a gente pode consultar a literatura. Certamente muita gente já fez estudos em cima disso, de alguns desses, e vocês acham já uma tabela com isso. Né? Na literatura podem pegar de lá e dar a referência. Ou vocês podem fazer um experimento. Chamem lá um grupo de usuários, coloquem eles para fazer uma tarefa e cronometrem o tempo que eles demoram, vão fazer uma distribuição estatística, ter lá um valor e vão saber, bom, então para selecionar uma palavra, os alunos de psicologia demoram 2,5 segundos. Os alunos de computação demoram 1,8 segundo.
no sistema. Aqui estão os exemplos de medida, né? Ações elementares, tem o KLM, que é para keystroke, que é de pressionar teclas, né? Ele faz a estimativa para as ações e fez exatamente o que eu acabei de dizer, estudos empíricos com usuários. Então, para pressionar uma única tecla, um usuário demora 0,35 segundos. Esse foi o resultado que eles obtiveram. Que está no outro extremo, né? Se eu fizer uma distribuição ali, essa distribuição não deve ser uma gaussiana, mas distribuição não normal, assim, vai ter usuário não familiarizado que demoram muito mais, olha, 1,2 segundos. Vocês podem ter outliers aqui, gente que demora 3 segundos. Clique do mouse, 0,2 segundos. Mas aí também depois posso quebrar por experiência, como foi feito aqui em cima. Tá, esse aqui é um modelo antigo, tem algumas ações elementares. E aí, quando eu tenho esses tempos para as ações elementares, eu coloco esses tempos lá na parte de baixo da minha árvore de tarefas, né? Para as ações elementares da minha tarefa, eu vou compor isso para cima na árvore e eu vou saber quanto tempo demora para chegar a executar a tarefa como um todo, a cumprir um objetivo. E conta, vai ver, poxa, mas dá só 4 segundos e meio, como é que o meu usuário demora 1 minuto e meio? Aí a gente viu que não previu algumas tarefas manuais lá no modelo de tarefas, né? Isso aqui o usuário tem que pensar e tomar uma decisão, isso demora um tempo para ele. Tem um custo pensar e tomar uma decisão. A gente geralmente ignora essas coisas. Mas tá, algumas coisas, algumas tarefas, algumas partes delas que são mais críticas. Certo, além de fazer essas contagens, esse modelo GOMS, tem outros modelos para estimar tempo, como a lei de Fitts, que já falei para vocês, certamente alguns esqueceram, certamente alguns lembram. Né? Lei de Fitts, muito simples, na verdade, se a gente dá atenção a ela, é o custo para selecionar um alvo. Selecionar um botão numa tela, um menu, por exemplo, que está relacionado a 2 parâmetros, a distância em que esse elemento está do cursor e o tamanho que ele tem. Tendo esses 2 valores, então, eu quero selecionar o logo do INF que está aqui no cantinho do meu slide. O meu cursor está aqui em cima, perto do título. Quanto tempo eu demoro para chegar lá e selecionar? Vir aqui e clicar dentro. Vocês veem que tem uma imprecisão, eu posso passar com o cursor e ir embora e voltar e ter que ajustar se o alvo é muito pequeno. Então, por isso que o tamanho do alvo ele está no denominador. Quanto maior o tamanho, menor o tempo. E quanto menor o tamanho, maior o tempo. Claro. Uma coisa grande eu fiz esculhambei, voltei. Muito rápido. Tá. E a distância também importa. Se eu estou perto, vai demorar menos, porque eu não tenho que percorrer a distância. Imaginem aquele caso de um display wall, uma tela grande numa sala, na parede inteira de uma sala, e eu tenho que levar o cursor do mouse de um lado ao outro. Eu vou fazer clutching, né? Ficar fazendo assim com o mouse, desliza, levanta ele, volta. Demora distante. Essa é a lei de Fick. Então, tem 2 parâmetros aqui, não são parâmetros, são constantes, o A e o B, que dependem daí do dispositivo. Eu estou dando o exemplo do cursor do mouse, se vocês estiverem usando uma varinha de apontamento numa tela, muda completamente essas constantes. É muito mais rápido percorrer uma distância com uma varinha de apontamento. Muito mais rápido. Então a velocidade do dispositivo é alta. E o start-stop talvez nem tenha, talvez seja essa constante, ela está somando aqui, né? Ela pode ser 0, na maioria dos casos ela pode ser 0, não tem start-stop. Mas o B ele multiplica aqui o logaritmo, então tem a ver com a velocidade. Bem difícil. Então façam isso, o usuário precisa clicar em N coisas que estão a distâncias em média tanto.
faço a conta, aplico a expressão e eu já sei quanto tempo ele vai gastar fazendo essas seleções. Então vocês veem que esses são métodos preditivos. Tá? São modelos que eu uso para prever o comportamento do usuário. Se vocês forem entrar profundamente agora na área de interação e pegarem um problema de um sistema e o problema de um grupo de usuários com uma certa característica, vocês vão ver que entram muitos modelos possíveis de serem aplicados aqui. Tem modelos de psicologia sobre o comportamento dos usuários. A gente teve exemplos assim com atividades em realidade virtual, e aí tem uma série de comportamentos que o usuário tem quando ele está encontrando outras pessoas, quando ele está num lugar que tem sujeira, né, que podem entrar e eu tenho que estimar o tempo que ele vai levar também. E eu só falei de tempo aqui quase. Mas, bom, a lei de Fitts, ela calcula o tempo, mas ela leva em conta a precisão, de certa forma, né? Porque a distância que o objeto está e o tamanho dele tem a questão de precisão. Uma coisa que a gente consegue quantificar também em interação é precisão. É só voltar aqui no Gomes, por exemplo, e ver questões de precisão. Não tem nenhum dos meus exemplos, mas poderia ter assim, quantas vezes o usuário erra, clica fora do objeto que ele quer clicar. Aí às vezes pode ser até fracionário isso, quer dizer, ele acerta em 99,5% das vezes, então ele erra meia vez, né, a cada 100, digamos. Mas existe umas métricas de erro para isso também. Tá? Perguntas? Então essa aula ela é assim bem expositiva, né? Não fiz adaptações especiais nela para fazer remotamente ainda. E acabou por aí. Para a próxima, então para contraste ela vai ser totalmente sem eu falar nada, vai ser assíncrona, quer dizer que eu não vou estar aqui conectado nessa hora com vocês. Vocês podem mandar perguntas, claro, sempre pelo Moodle, por e-mail. Mas vai ter uma tarefa, então não vamos estar na videoconferência. Vai ter uma tarefa, ela é individual, certo? Idealmente, mesmo nas tarefas individuais, vocês sempre podem discutir com os colegas. Nessa aqui, eu peço que vocês não discutam com os colegas, porque é importante o fato de ela ser feita individualmente. Já vou explicar. A ideia é vocês fazerem, unir o útil ao agradável aqui, fazerem avaliação sem usuários dos próprios projetos de vocês. Então, ao mesmo tempo, vocês vão estar aprendendo a fazer a avaliação sem usuários, vão estar cumprindo uma etapa do projeto de vocês e vão estar matando uma das aulas, né? Vão estar fazendo a atividade de uma das aulas, das 30 aulas do semestre. Aqui eu citei o checklist do Ergolist, porque é a que eu mostrei aqui na aula, mas vocês podem usar qualquer outra técnica ou qualquer outra lista de checagem para fazer a avaliação sem usuários do trabalho de vocês. Então só combinem daí com os colegas do grupo para fazer se vocês forem fazer avaliação heurística, por exemplo, os dois façam a avaliação heurística separadamente e vocês vão entregar, tem uma tarefa para entregar no Moodle, que é individual, vocês vão entregar essa avaliação. E depois, no projeto final de vocês vão juntar as duas, né? É uma dupla, cada um fez um relatório de avaliação heurística, vocês compilem as duas e vocês vão entregar. Aqui está a nossa avaliação sem usuários, foi feita assim, uma avaliação heurística, a gente achou esses defeitos e fez o redesign dessa forma. Mas isso vai ser lá na apresentação final, que inclui a avaliação. Para agora, a atividade é simplesmente vocês fazerem a avaliação heurística e entregarem ele no Moodle individualmente, tá? Se fizerem inspeção de conformidade, a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer duas diferentes, então um membro do grupo vai fazer percurso cognitivo, outro vai fazer uma análise de ações com a lei de Fitts. Pode fazer também. Ou um vai fazer avaliação heurística e o outro vai fazer o percurso cognitivo, ou vai usar uma guideline do Android, né? Todas valem.
Vocês escolham uma só, cada pessoa. E o grupo pode ter mais de uma, entendeu? Tá? Se vocês encontrarem guidelines específicas, alguém que tenha um trabalho em web, achar lá uma lista de guidelines para web, pode usar. Se for uma para mobile que não seja guidelines do Android, da Apple, uma outra. Existem muitos autores, é uma área bem prolífica, as pessoas publicam, mesmo informalmente, às vezes, em blogs, em sites de notícias especializados em IHC, vocês vão encontrar sugestões de guias assim. Desde que vocês guardem a referência de tudo, né? Tudo isso vocês podem usar. Ou o que acharem no livro também, que geralmente o que vocês acham nos livros, o material que eu trago para aula, mais formalmente, ele é genérico. Quer dizer, é um material que se aplicaria a vários tipos de interface diferentes. Mas quando vocês estão fazendo um trabalho específico, faz sentido vocês procurarem um material específico para aquela área, então podem usar à vontade que vocês encontrarem. Tá claro, então? Não precisam aparecer na próxima aula. Eu já coloquei no Moodle, eu acho que tá bem claro. Aí a presença dessa aula que vem, se bem que quando a gente está em aula remota, a presença fica um pouco estranho de se falar, mas é dada pela entrega da atividade, tá? Chegou a atividade, ganha a nota, tudo é avaliado, né? E a presença. Ok? Então era isso o assunto para hoje. Vejo que nós temos ali umas 8 pessoas no Jitsi, espero que tenham conseguido acompanhar direitinho. Pelo menos eu não recebi erro nenhum, parece que está tudo verde aqui, tudo tranquilo. Então, eu encerro por aqui, vou desconectar. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, podem mandar mensagem sempre. E até terça que vem, então, né? Quinta-feira não temos encontro aqui. Tchau, tchau.